Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por esta oportunidade de trazer mais uma reflexão bíblica da parte de Deus para as nossas vidas, glorificando a Deus pela tua vida, glorificando a Deus pela sua companhia conosco. Seja Deus glorificado em todas as coisas. E para este momento, eu gostaria de ler o que está escrito na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A primeira parte deste versículo diz: a minha graça te basta. E é sobre isto que eu quero refletir com você neste momento, sobre a graça do Senhor em nossas vidas. Temos conhecimento da manifestação dessa graça, pois a graça ela se manifestou trazendo a superioridade sobre o pecado. Como o próprio Paulo escreve à igreja em Roma, no capítulo 5, no versículo de número 20, no contexto da justificação pela fé, no capítulo 5, versículo 20, ele diz: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, mostrando-nos a superioridade dessa graça sobre os efeitos do pecado na vida do homem, na vida do ser humano. Glorificamos também a Deus, porque esta graça, ela é o alimento da fé pela qual encontramos a salvação para as nossas vidas em Cristo, como o próprio apóstolo Paulo fala à igreja em Éfeso, no capítulo de número 2, vamos folhear aqui na Bíblia um pouquinho, no capítulo 2 de Efésios, versículo de número 8, está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus é a salvação que se manifestou através da graça e que alimenta a nossa fé para crer nesta salvação. Glórias ao nome santo e poderoso de Jesus Cristo, porque esta fé, esta graça, ela foi manifestada, conforme Paulo escrevendo a Tito, no capítulo de número 2, e no versículo de número 11, está escrito assim, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. O objetivo da manifestação desta graça foi trazer a salvação para os homens, alimentando a fé dos homens para que eles crescem na salvação e provando que a graça é superior ao pecado, aos efeitos do pecado. Não há pecado que esta graça não supere, não há pecado que essa graça não perdoe, não há pecado que seja superior a esta graça. Pelo contrário, a graça ela é superior aos efeitos do pecado. A eficácia da graça de Deus no perdão dos nossos pecados é superior àquilo que praticamos, erramos, transgredimos diante de Deus. A sua graça se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. É uma graça que traz salvação universal, traz uma salvação para toda a humanidade. Todos os homens aqui, como Paulo diz a Tito,
trazendo salvação a todos os homens. Uma graça salvadora universal. Mas essa graça também ela é pedagógica. Ela nos ensina, no versículo seguinte do capítulo 2 de Tito, no versículo 12 vai dizer assim, ensinando-nos. Versículo 11 diz, porque a graça de Deus se há manifestado. Aí no 12, ensinando-nos, pedagogia da graça. Ensinando o quê? Que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então essa graça ela é também pedagógica, ela nos ensina para a glória do Senhor Jesus Cristo. Voltando ao texto original que lemos aqui, em 2 Coríntios 12, versículo 9, nós estamos num contexto em que Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado. Paulo está questionando alguns que se dizem apóstolos, que estão ensinando heresias, que estão passando experiências vividas por eles. E Paulo ele vai tratar com a igreja de Coríntios, mostrando que ele conhecia um homem que em Cristo há 14 anos ele vai contar uma história pessoal vivida por ele, só que ele usa uma terceira pessoa aqui. Na terceira pessoa, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, versículo 2, não é isso? Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso. E Paulo começa a narrar o que este homem contemplou ali, o que esse homem viu ali. E ele vai dizer para nós, no versículo de número 7, que após o que lhe foi mostrado no terceiro céu, no paraíso, naquela visão, naquele arrebatamento que ele teve, ele vai dizer o seguinte: e para que me não exaltasse pelas experiências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Como aqueles apóstolos, falsos mestres, falsos apóstolos estavam se vangloriando das suas experiências, Paulo dá uma contrapartida neste versículo de número 7 aqui, dizendo que este homem que foi arrebatado há 14 anos ao terceiro céu e foi-lhe mostrado palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar, ele, para não se gloriar, o Senhor lhe colocou um espinho na carne. E é sobre este momento aqui que nós queremos refletir com você neste momento. A graça de Deus, a graça do Senhor, ela é suficiente. A graça do Senhor, ela é confortadora. A graça do Senhor, ela é uma proteção, uma ajuda, é isso? Todos sabem que definição mais simples e mais direta sobre a graça é que a graça é um favor imerecido, é algo que não merecemos, mas que precisamos, é uma dádiva de Deus. Não é pelos nossos méritos que a graça nos acompanha, nos alcança, mas sim por nossas necessidades. A graça de Deus é um favor imerecido, é algo que não merecemos, algo imerecido. E também, quando Paulo vai orar ao Senhor, ele diz que orou
3 vezes para que o Senhor tirasse esse espinho da sua carne. E quando ele ora a Deus para que o Senhor tire esse espinho da sua carne, a resposta que ele recebe do Senhor, versículo 8, não é isso? Ele faz menção da sua oração 3 vezes. No versículo 9, ele recebe a resposta do Senhor dizendo: a minha graça te basta. No original grego, não é isso? No tempo perfeito desta frase, ela estaria escrita assim: minha graça é suficiente para você. Glórias a Deus. Significa que essa graça é permanente. Glórias ao Senhor Jesus para sempre. A graça do Senhor não era tão somente para Paulo naquele momento, mas para todos aqueles que seguem e são seguidores de Cristo. Essa graça, ela é derramada sobre nós para que possamos viver esse presente século, esse presente tempo, debaixo dessa graça confortadora, dessa graça encorajadora, desta graça protetora, desta graça que alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa alma e fortifica o nosso corpo, encorajando-nos a permanecer crendo que Deus, em Cristo Jesus, irá suprir todas as nossas necessidades. Por esta graça somos alimentados todos os dias. Na verdade, Paulo vai dizer que Deus não tirou o espinho da sua carne, mas lhe preparou, lhe encorajou para aprender a viver e a suportar aquele espinho em sua carne. É isso que Deus fala conosco nesta noite, dizendo que a sua graça nos basta, que a sua graça está sobre nós, que a sua graça é suficiente para nos confortar nesses tempos difíceis, nesses tempos de lutas, sabendo que a manifestação da graça de Deus está sobre cada um de nós. E é por esta graça que eu e você permanecemos de pé. É essa graça que nos faz continuar louvando e exaltando ao Deus de Israel. É através desta graça que continuamos confiando que Cristo terá e tem a saída no momento certo para as nossas vidas. Que é por esta graça que você está participando comigo neste momento, ouvindo esta palavra e se alegrando, porque esta graça se há manifestada também dentro de você, dentro de mim, trazendo para nós a salvação do Senhor, trazendo para nós uma confiança que essa graça é suficiente para nos ajudar em tempos difíceis, para nos fazer suportar as nossas necessidades e Cristo suprir todas essas necessidades, todas estas necessidades para a glória do seu nome santo. Perceba que ele diz: a minha graça te basta. Graça aqui, já falamos, é algo imerecido. Te basta. Basta aqui é suficiência, né? Suficiência, satisfação plena, uma satisfação plena, uma satisfação completa. Então a graça do Senhor, ela nos preenche, ela preenche o vazio que talvez você esteja enfrentando agora, neste momento. O nosso desejo com esta reflexão é fazer com que a palavra de Deus penetre aí ao seu coração, entre aí no seu coração, e que essa graça do Senhor preencha este vazio que você está sentindo, remova essa tristeza e esta angústia aí no seu coração
e lhe preencha com esta graça restauradora, esta graça salvadora, esta graça encorajadora, esta graça superior aos efeitos do pecado, esta graça salvadora e esta graça que se manifestou, que há manifestada pelo Senhor para nos dar a salvação e nos fazer entender, nos ensinar, aleluia, como devemos nos comportar, aguardando no Senhor as suas promessas, como já lido aqui em Tito, não é isso? Ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, para vivermos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. Então nós temos esta confiança que o Senhor nosso Deus tem nos alimentado, nos assistido através da sua graça. Por isto que nesta graça devemos estar alimentados, devemos confiar na graça do Senhor, que não falha. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça do Senhor, a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então que cada um de nós, eu e você, sejamos nesta noite visitados por esta graça do Senhor em nossas vidas. Que a graça do Senhor preencha todo o seu lar. Que a graça do Senhor chegue a todos os seus familiares. Que esta graça salvadora, que essa graça confortadora entre em seu ser e que você sinta-se preenchido por esta graça do Senhor na sua vida. Deus nos ha dado esta graça, Deus nos deu esta graça, Deus nos preencheu com esta graça. Por isso nós podemos glorificar e adorar a Ele, sabendo que por esta graça somos alimentados diante de qualquer situação, diante de qualquer necessidade. A graça do Senhor, ela é permanente sobre as nossas vidas. Quer dizer, o favor merecido chega para nós, não porque merecemos, mas porque o Senhor disse: minha graça é suficiente para você. Então, que nós possamos nos alimentar com esta palavra e saber que esta graça é suficiente para vivermos a cada dia. Que a bênção de Deus permaneça sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Se você assim preferir, inscreve aí no nosso canal no YouTube, dá um clique, deixa o like aí e o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a tua vida, agora e sempre. Amém.